Lucas, capítulo 17, versículo 32. Glória a Deus. Amém. Lucas 17, 32 diz assim, é um versículo bem pequeno: lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos todos juntos dizer? Lembrai-vos da mulher de Ló. Novamente. Lembrai-vos da mulher de Ló. Os irmãos podem se assentar. Esse texto é um alerta de Deus para nós nessa noite. A primeira pergunta que você deve fazer é a seguinte: quem é que foi que falou isto? Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem foi que falou? Jesus. E Jesus não joga conversa fora, nem palavra fora. Se ele falou, tem algo muito importante, de uma grande importância nesse versículo. Lembrai-vos da mulher de Ló. A segunda pergunta que você faz: em que contexto que Jesus disse isso? Tudo tem um contexto. Nesse caso aqui, esse assunto que Jesus falou, nesse versículo, o versículo somente por si só não se explica, mas existe um contexto. Esse tipo de versículo existe um contexto. Contexto é aquilo que vem antes e o que vem depois. Então você precisa ler antes e ler depois. Esse versículo precisa de nós estudarmos ele, sabermos a respeito dele dessa forma. Por que Jesus está falando isso? Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele está falando de uma mulher. Lembrai-vos de quem? Da mulher de Ló. Mas fala o nome dela? Não. Mas fala que é para lembrar dela. Qual seria então esse contexto? Eu gostaria de dizer que o assunto aqui é escatológico. Mantenha sua Bíblia aberta em Lucas 17. A teologia é um estudo sobre Deus. E dentro da teologia, e tem as subdivisões dos estudos. E uma delas é o estudo teológico na escatologia, que fala sobre as coisas do fim. A escatologia vai falar sobre o arrebatamento, sobre o milênio, sobre a volta de Jesus. Então, que assunto que estuda isso? Escatologia. Então, aqui esse assunto é escatológico. No versículo 20, você vê Jesus sendo interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E aqui Jesus diz assim: não vem o reino de Deus com a visível aparência. Então ele está falando sobre o quê? Sobre a vinda de Jesus. Então é interessante você já gravar isso, que o assunto aqui é sobre o tempo do fim. Eu também gostaria de dizer que Jesus aqui, quando ele começa a mencionar, essa mensagem foi para aquela época, mas é para hoje, para os nossos dias atuais. Queridos, nós estamos vivendo a reta final da igreja. Eu poderia te dizer que muitos já estão sabendo que esse mundo está perto do fim, porque está demais, está assim, cada vez se degradando mais. E naquela época essa mensagem tinha uma importância. Imagina para nós nos dias atuais. Feliz do homem e da mulher que conhece a palavra de Deus e sabe que está para acontecer. Esses céus vão se abrir e a trombeta de Deus vai soar, e o Senhor virá para buscar a sua noiva e a sua igreja. Quem pode dar uma glória a Deus? Aleluia! Está chegando o dia desse céu se abrir e um grande barulho. A igreja será arrebatada para as mansões celestiais. Nós temos que nesse momento estar trazendo a nossa mente alinhada aos acontecimentos. Aqui eles estão querendo saber quando é que isso vai acontecer. E Jesus diz: não vai ser assim quando o céu se escurecer. Não, nenhuma aparência visível. Será num dia normal. Como seria isso num dia normal? Sim, um dia normal é o que a Bíblia diz.
Muitos estão aí vivendo sem esperança, mas a Bíblia diz que nós temos a esperança e nós temos que nos alegrar nisso. Amém. Igreja do Senhor, nós temos uma notícia: Jesus está voltando. Quem pode celebrar isso? Jesus está voltando, está muito perto do Senhor nos tirar dessa terra. Aleluia, eu posso celebrar isso dizendo: o meu nome está escrito lá, e o seu? Você poderia glorificar o Senhor? Igreja, é hora de glorificar. Glorifica se o seu nome está escrito no livro da vida. Porque não há presente maior para o homem e para a mulher se o seu nome estiver no livro da vida. Aleluia. Ô igreja, se alegra com essa notícia. Por um minuto, feche os seus olhos e glorifique ao Senhor. Amém. Se o seu nome está lá, se os teus pecados foram perdoados, se você tem o direito de ser como filho de Deus, assentar e adentrar nas mansões celestiais. Glória a Deus. Aleluia. Eu e você somos privilegiados. Amém. Por ter esse direito. Quando a Bíblia diz que o nosso nome estará escrito no livro da vida. Quando Jesus fala sobre Ló, ele fala assim: gente, a minha vida está para ser da seguinte maneira: será no de repente, será no piscar de olhos. Paulo diz em 1 Coríntios 15 que será no abrir e fechar dos olhos. Você poderia abrir e fechar seus olhos? Abre e feche seus olhos. Jesus voltou e a igreja já subiu. Aleluia, aleluia. Glorifica. Será no de repente. A Bíblia diz que será como um relâmpago que sai do ocidente e vai para o oriente. No fechar e abrir dos nossos olhos, já não estamos mais aqui. Aleluia. Quantas igrejas estão deixando de dizer isso ao povo? Estão pregando outras coisas. Mas não, nós temos que parar para falar sobre a vinda de Jesus. Aleluia. Você não entendeu, você ainda não está entendendo. Você poderia glorificar o Senhor? Quanta tribulação vai ficar? Quanta dor, quanta miséria, quanta enfermidade vai ficar? Glorifica o Senhor, meu irmão. Aleluia. Aqui no versículo 34, como é que seria a vinda de Jesus? Muitos perguntam. Os filmes fazem maior encenação dramática, mas a Bíblia diz da seguinte forma no versículo 34: digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Quem pode glorificar ao Senhor? Você está dentro desse grupo que vai ser levado, que vai ser tirado. Glorifique ao Senhor. Aleluia, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. 2 estarão trabalhando, um será tomado, o outro deixado. 2 estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. 2 estarão dormindo, estarão numa cama, um será tomado e o outro deixado. A trombeta vai soar. Os que morreram com Cristo vão ressuscitar. Amém. E nós, a igreja, será arrebatada juntamente com Ele. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Jesus exemplifica isso com a sua ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, Ele vem e passa 40 dias com os discípulos. E passou 40 dias com os discípulos. E numa dessas últimas vezes, na última vez que Ele esteve com os discípulos estavam com Ele. E o Senhor Jesus começou a ser assunto ao céu. E os discípulos foi olhando, até que dentro daquela nuvem o encobriu. E eles ficavam olhando, Senhor, Senhor. E de repente chegou os anjos e dizendo: ei, por que estás olhando para as alturas? Esse Jesus que foi recebido lá, Ele há de voltar. Aleluia. Aleluia. Glorifica o Senhor. Aleluia. Eu quero te ver nas nações celestiais. Diz aí para o teu irmão: eu quero te ver lá andando comigo nas ruas de ouro. Profetiza: eu quero te ver nas ruas de ouro. Eu quero te ver nas nações celestiais. Você não pode ficar de fora. Igreja do Senhor, Jesus está voltando. Ele diz
a minha vinda será repentina, como aconteceu nos dias de Noé, como aconteceu nos dias de Ló. O povo estava vivendo de qualquer jeito, vivendo nos seus prazeres, comprava, vendia, vivendo nas suas paixões, na sua rotina. Mas Deus foi lá e tirou Ló de lá. E quando Ló saiu daquela cidade, caiu fogo e enxofre do céu. E não deu tempo de fazer nada. E Jesus está dizendo assim: a minha vinda vai ser assim. Eu vou tirar a igreja, não vai dar tempo de fazer nada. Não dá tempo de você reconciliar com ninguém. Não dá tempo de ir lá pedir perdão. Não dá tempo de acertar seu passo comigo, diz o Senhor. Anda agora na minha presença e ser perfeito. Assim está escrito a tua palavra. Anda na minha presença e ser perfeito. Amém. Há uma ordem de Deus para mim e para você. Por que a gente fica levando? Não. Jesus está voltando. E Ele está dizendo: lembrai-vos da mulher de Ló. Mas por quê? Se você quiser olhar no texto, existe um contexto. Abre a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 19. Vamos ver quem foi a mulher de Ló. Capítulo 19, versículo 16 e versículo 17. Ló morava na cidade de Sodoma e Gomorra. Versículo 16: como porém se demorasse preparando os homens, como porém se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, e não olhes para trás. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Ló demorava para sair da cidade. Deus havia enviado os anjos, e diz assim: livra, salva a tua vida e não olhe para trás, saia logo. Foi lá, catou Ló, tirou a mulher de Ló, tirou as filhas de Ló. Os genros não quiseram ir, porque eles estavam envolvidos com o pecado daquela cidade. Os genros de Ló ficaram, mas ele, a mulher e as filhas foram tirados pelos anjos. E a Bíblia nos relata que a ordem dos anjos era essa: salva a tua vida, não olhes para trás. Diz para quem está ao teu lado: salva a tua vida e não olhes para trás. Aleluia. A Bíblia é muito clara quando os anjos dizem isso a Ló. Ló tentou ainda negociar. Ló tentou negociar ainda com os anjos. No versículo 23, acompanhe comigo. E ele disse assim: ele tenta negociar, mas ele vai para Zoar. E no versículo 23, saía sul sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Antes disso ele falou a Deus, falou assim: não. Versículo 18 diz assim: não, Senhor meu, não faça isso a essa terra. Mas aí no 23 ele decide e vai para Zoar. No versículo 24: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e todas as cumpriram, e as campinas, e todos os moradores das cidades, e os que nasciam na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Quem já foi em Israel sabe relatar bem que existe um mar morto. É o único mar que não há vida alguma de peixe nenhum. E no Mar Morto é bem típico você analisar que no Mar Morto é exatamente a delimitação geográfica da cidade de Sodoma e Gomorra, porque ali não tem vida, é só sal e também enxofre. E no Mar Morto tem várias montanhas, puro sal, e tem uma delas lá que tem
delineado a mulher de Ló. Tanto é que tem gente que vai, e agora a última vez que alguns foram, disseram que o braço estava caído, está caindo aos pedaços. A cada tempo que vai passando, vai se destruindo. Por incrível que pareça, tem uma mulher lá. E foi nessa região aonde tudo isso aconteceu. É a prova mais viva e palpável do que se relata aqui. Quando Deus determina, salva a tua vida, a tua família, e não olhes para trás. E a mulher de Ló decidiu olhar para trás. Decidiu olhar para aquela cidade. Mas veja bem, Deus não destruiria e não faria daquela mulher ser uma estátua de sol só pelo fato dela olhar. A questão não é essa. A questão é que no coração daquela mulher, aquela mulher saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração dela. Quantos deixaram até o mundo, mas o pecado não sai de dentro do coração? Aceitaram a Cristo, mas Sodoma não sai de dentro. Estão dentro da igreja, compartilham da ceia, mas o pecado está no coração. Aqui tem algo muito profundo, meus irmãos. É que assim eu gostaria de ministrar nessa noite. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. E jamais olhe para trás. Diga aí ao teu irmão: lembrai-vos da mulher de Ló. Jamais olhe para trás. O teu negócio, meu irmão, é olhar para frente. Vai para frente. Para de olhar para trás. Tem gente que entra na casa do Senhor. Ai, parece que aquele tempo lá era melhor. Ai, eu acho que na época quando eu vivia no mundo, estou com uma saudade de pular carnaval. Estou com uma saudade. Misericórdia. Teu negócio, meu irmão, é olhar para frente. Vai para frente. Declare aí o que aconteceu ontem, passou. O nome de ontem é passado. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Assim está escrito: nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. O teu passado passou, vai para frente. Vai para frente, dá um passo a mais para Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. É um alerta de Jesus à igreja nessa noite. Você entende algumas coisas analisando esse texto. Primeira coisa, ao lembrar da mulher de Ló, é não perder tempo. Porque eu acho mais interessante é que os anjos foram lá e conseguiram tirar. Começou-se um processo. Concordam? Começou um processo. Iniciou-se um processo. Quantas vezes o Espírito de Deus vem até nós e nos resgata? Tu és meu. Eu te salvei. Em determinado momento da caminhada, começa a querer perder tempo. Detalhe, é não perder tempo e não perder o tempo. Decide olhar para trás. Perde o melhor tempo da vida, o tempo que tem saúde para adorar a Deus. Perde a paz que poderia ter com Deus e escolhe olhar para trás. Escolhe mudar a direção. Mas um dia os anjos de Deus vieram para te resgatar. Aleluia. Muitos hoje poderiam estar aqui ouvindo isso, mas se você que está pela internet assistindo isso, não olhe para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Pare de perder tempo na tua vida olhando para trás, olhando para o mundo, achando que está lá, naqueles prazeres, alegria de viver. Tudo na vida tem tempo, tem uma hora. Satanás é especialista em fazer a gente perder tempo. Quantas vezes a gente perde tanto tempo durante o dia, que as coisas mais importantes a gente não faz? Clamar a Deus, aquele que pode fazer todas as coisas, mudar a nossa história, trazer um tempo de vitória, mudar tirar você do cativeiro. Mas você tem tempo para tudo. Tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para o Facebook, tem tempo para os amigos, tem tempo para os filhos, tem tempo para tudo, menos para falar com Deus. Não pudeste vigiar uma hora, diz o Senhor. Quando Jesus estava prestes a morrer, falou para os discípulos: ficai aqui comigo um pouco.
Chega um tempo da agonia, da tribulação. Está chegando a hora de eu ser entregue na mão do traidor. Você não conhece o dia de amanhã. E ele, quando vai e se recua e pede os discípulos: ficai aqui um pouco. E eles, quando Jesus volta, encontra todos eles dormindo. Será que o Senhor nos encontraria dormindo? Mandando WhatsApp o dia inteiro, mandando mensagem o dia inteiro, no telefone o dia inteiro, e Jesus chega para aqueles discípulos com agonia de morte. O seu suor estava se tornando sangue. Não pudesse vigiar comigo 1 hora. Lembrai-vos da mulher de Ló. Tem gente jogando fora o melhor tempo da vida. Eu conheço pessoas que aceitaram Jesus aos 80 anos. Há muitos anos atrás, da minha infância, quando eu vi isso, através da vida dos meus pais. E aí, quando começou a ter a alegria de viver com Jesus, tinha paz na alma, chegou a dizer assim: ah, pastor, eu queria tanto ter na época dos meus 30, dos meus 20, meus 40 anos. Eu gostaria de falar dessa alegria, mas eu não posso mais caminhar, mal consigo andar. Eu tenho Jesus, mas eu estou nessa cama. Aproveite o melhor tempo da tua vida e faça algo que é incorruptível. Sirva a Deus, que nada traça, não corrói, não te rouba o melhor de Deus. Ainda está por vir. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida profissional, de tudo que eu gostaria de ter. Ainda não se compara com a glória e com a grandeza que vem naquele céu. Há tempo de Deus agora para se cumprir na minha vida e na tua vida. Morar nas mansões celestiais, aonde a traça não corrói, aonde a ferrugem não corrói, aonde não há dor, aonde não há lágrimas, aonde não há enfermidade. Esse corpo que você tem, por mais que esteja enfermo, terá um corpo renovado. Quem pode dar glória a Deus? A ordem de Deus é essa. A mulher de Ló perdeu a sua única oportunidade que tinha. Deus ia destruir aquela cidade. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Jesus insiste em falar conosco, sendo que isso foi há tantos anos atrás, antes de Jesus? E Jesus falando aos discípulos: é tempo do fim. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quantos deixaram os seus lugares nas igrejas, nos templos? Quantos vocês conhecem que pelo caminho, pelas perseguições, não suportaram as pequenas provas, deixaram o melhor que Deus tinha dado? Hoje nós temos que clamar por muitos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não deixe se contaminar, porque esse tempo aqui não volta. Talvez amanhã o inimigo preparou uma queda para você, mas esse tempo agora de se lembrar, não posso olhar para trás. Em toda e qualquer situação, eu estou indo para frente, deixando as coisas que para trás ficam. Todo impedimento, todo pecado, toda incredulidade, deixando os outros que falam. Quantos ficam falando de você? Deixa eu dizer uma coisa. Existe uma história que a carruagem passava e os cachorros latiam. E a carruagem passava e os cachorros latiam. O importante não era ouvir o latido dos cachorros, era saber que a carruagem continuava, mas os cachorros ficavam no mesmo lugar latindo. Eles não vão junto. Quem vai junto? Quem vai para frente? Glória a Deus. Aleluia! Vai com a tua carruagem para frente, meu irmão. Deixa o povo latir, deixa o povo falar, deixa o povo te criticar, deixa o povo não te entender. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela estava pensando na oportunidade que ela estava deixando lá. Por que ela desejava olhar para trás? Porque ela já estava acostumada com o pecado. Ela já tinha planos. Ai, meus amigos, minha casa, minha família, o meu povo, meu marido. Glória a Deus que o marido estava junto, mas quantos hoje ficam pensando assim? E se meu marido não for salvo, é melhor eu ficar com ele?
Aí você vai para o inferno junto com ele? Misericórdia. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quantos estão perdendo essa oportunidade de ter transformação completa no decorrer dos dias e resolve olhar para trás, resolve olhar para o mundo, resolve olhar para as pessoas, resolve pensar no pecado que está nesse mundo? Não, é muito difícil, é muita renúncia para servir a Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quantos não vão para frente? Porque Deus dá grandes lutas, para usar dessas lutas para ver um grande resgate de Deus. Sabia que o melhor tempo, nós já falamos no domingo passado, o melhor lugar para estar é aonde? É no vale, onde somos provados, onde somos testados. E essas lutas nos faz mais fortes para aguentar as provas e ir para frente e não mais olhar para trás. Se você não tem luta, facilmente você olha para trás, porque a luta te faz buscar mais ao Senhor. Tem lutas que traz aflição de alma. É para você orar mais, ficar forte e não olhar para trás. Quando você é fraco e quer fugir da luta, tem gente que é fujão. Levantou o primeiro problema, levantou a primeira situação difícil no meio da família, só depois que eu aceitei Jesus, joga a toalha. Não, eu prefiro voltar para trás e ficar em paz. Está ficando em paz com demônios. A luta é uma bênção, o vale é uma bênção, porque depois do vale vem posições maiores. É assim que nós pregamos domingo passado. Aleluia. Não fuja da adversidade. Deus tem salvação completa, tem libertação completa. Aleluia. Vamos para frente. Uns virão pelo amor, outros virão pela dor, mas que vem, vem. Se for escolhido por Deus, vem. Você pode ter certeza disso, que Deus chama. Mas lembrai-vos da mulher de Ló. Outra segunda questão, é um perigo. É um perigo que nós corremos de perder esse tempo, perder o bonde, porque Deus é restaurador do tempo na nossa vida. Antes eu senti uma alegria do primeiro amor, e não estou sentindo mais. Parece que eu não sinto Deus tocar em mim, não está falando nada comigo, é com o outro, menos comigo. Mas Deus vai restaurar. Deus está incomodando nessa noite. Lembrai-vos da mulher de Ló. O segundo item, que é um perigo para nós, é um perigo que nós corremos: perder as coisas celestiais por causa das coisas terrenas. Jesus diz assim, Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E ele ainda disse mais: quem beber desta água, quem beber desta água, nunca mais terá sede desta água. Glória a Deus. Aleluia. Faz assim: quem beber desta água, nunca mais terá sede desta água. Sede desse mundo, sede do pecado, sede dessa podridão, sede de viver distante de Deus e ter uma vida seca. Quando um amigo adoece, você não tem nada que falar, porque você só sabe falar, e quando sabe, não, eu não sei falar de Deus, mas é vazio. Porque quando Deus quer nos usar, é com unção e autoridade. Peraí, vem aqui. Não, falar, muitos falam. Falar revelado, só pela água de cima. Glória a Deus. A unção que vem de cima. Aleluia. Falar com poder e orar e expulsar e determinar a vitória, só aquele que bebe daquela água lá de cima, não daqui do mundo. Não dá certo, não dá liga. Por isso que muitos falam por aí, mas não são ouvidos. Mas Deus nos chamou para ser ouvidos, ser sal do mundo, luz do mundo, ser vitoriosos nessa missão. Lembrai-vos da mulher de Ló. Você poderia dizer assim: Senhor, meu pensamento está em Ti, a minha vida está em Ti, o prazer está em Ti, os meus sonhos estão em Ti, os meus desejos estão em Ti, porque eu tenho buscado em primeiro lugar o Teu reino. Você poderia dizer: Senhor, meu valor está em Ti, não nesse mundo.
Muitos não te dão valor, meu irmão. Muitos, a sua família talvez não te valoriza. Mas lá em cima você tem um valor inestimável. Aleluia! Tu és um filho de Deus. Não vos chamo mais servo, e sim de amigos. Até Jesus precisava de ter amigo. Não quero que vocês sejam mais servos. Eu vos chamo de amigos. Aleluia. Quem beber desta água, faça assim, todos juntos. Quem beber desta água, nunca mais terá sede desta água. Aleluia. Não corra esse perigo de perder as coisas celestiais em detrimento das terrenas. O terceiro item, lembrar da mulher de Ló, é cuidar e valorizar demais o que é temporário, perder o que é eterno. Ela olhou para trás, viu uma cidade, viu a casa, viu os carros, viu tudo que tinha, viu os amigos, lembrou de tudo, lembrou das suas paixões, lembrou dos seus encantos. E ela estava agora querendo trocar as coisas que eram temporárias por aquilo que era eterno. E Deus viu aquilo. Por isso que a ordem do anjo de Deus a eles falou assim: saia, salva a tua vida e não olhe para trás. Talvez você não está olhando para trás, mas em algum momento você olha para trás, sabe como? Será mesmo que Deus vai cumprir essa promessa? Quando essa dúvida chega, você está olhando para trás. É como se Deus não tivesse poder. Você está negando o poder de Deus. Cuidado que você está tocando nele. Cuidado para você não tocar na presença poderosa, soberana de Deus, porque Ele é poderoso para fazer as coisas mais loucas desse mundo. Não queira limitar ao próprio Deus. Não queira trocar o que é celestial, o que é eterno, pelo que é mundano, pelo que é profano, pelo que é passageiro. Nossa vida é muito fugaz. É fugaz demais. Deserto é passageiro, mas diga comigo: Canaã é logo ali. Você pode declarar isso? Deserto é passageiro, mas Canaã é logo ali. Essa luta vai passar. Eu ainda vou receber uma bênção que vem de paz eterna, perpétua paz, libertação perfeita. Eu posso crer nisso. E você? Aquela mulher olhou para trás, valorizando a cidade de Sodoma. E vamos agora analisar para você estar concluindo isso. O que era Sodoma e Gomorra na Bíblia? Representava a cidade do pecado, meus irmãos. Representava o que tinha mais pervertido no pecado sexual, libertino, aonde tudo era possível, aonde tudo era relativo. O absoluto não existia, existia o relativo. Todas as coisas são relativas, veja bem, depende da ótica. O pecado é permitido, o pecado é permissivo. Isso pode ser doença. Não. Com Deus não existe relativo, existe o absoluto. Ele é santo e sede santos. Amém. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Os moradores daquela cidade, quando Ló recebeu os anjos na casa dele, vamos lá em Gênesis capítulo 19, se você está com a Bíblia aberta. Os moradores daquela cidade receberam os anjos, e o pecado do homossexualismo estava na população. E aqui no versículo 4 diz isso: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Trazei-os para fora, para nós, para que abusemos deles. Então saiu-lhes Ló à porta, fechou-a após e lhe disse: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal aos anjos. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles.
E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens que estavam com Ló estenderam as mãos, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Você tem dúvida? Misericórdia. Você tem dúvida que Deus abomina o pecado do homossexualismo? Não tenha dúvida, porque aqui é muito claro. Os anjos chegaram na casa de Ló, e o que é interessante, no versículo 5, no versículo 4, era tanto os moços como os velhos, todo o povo, era a população inteira no pecado do homossexualismo. Não tem crescido tanto quanto agora no nosso país, que está se tornando uma vergonha, porque há um incentivo desde as crianças. Irmãos, Deus só mandou os anjos para tirar Ló de lá porque não aguentava mais, não suportava mais, era abominação demais aos olhos de Deus. Eu posso pregar o que a Bíblia diz, por mais que às vezes estão tentando impedir com leis absurdas, mas a palavra tem que ser pregada. Irmãos, nós não podemos compactuar com o pecado. Deus ama o pecador, mas não compactua com o pecado. A igreja ama o pecador, ama o homossexual, mas não o pecado do homossexualismo. Está desfreado. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Esses dias, há um tempo atrás, um repórter disse: ser homossexual será a maioria, e não ser será a exceção. Nós estamos ficando em minoria. Como é que será a nossa geração futura? Que Deus tenha misericórdia, porque assim como Deus mandou fogo e enxofre sobre Sodoma, imagina o que Deus não há de fazer nessa terra. E Ló ainda tentou negociar. A questão em Sodoma, irmãos, era o divertimento, a promiscuidade, a libertinagem, tudo era possível. E Jesus está mandando falar para nós: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quando fala assim, a igreja é homofóbica, mentira, que absurdo. Homofobia é matar o ser humano pelo pecado. A igreja não mata ninguém, a igreja acolhe, a igreja recebe. Aí fora apedrejam, joga pedra, matam, escravizam. A igreja não, a igreja condena o pecado. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Se tem alguém na igreja com essa dificuldade, não se esconda, fala com os pastores. Precisa de ajuda, precisa de oração, porque é espiritual, porque é possível sair disso e ter uma vida restaurada. Eu conheço pessoas que foram libertas, homens que foram libertos e hoje são pais de família, são normais, são completamente abençoados, tem filhos, tem esposa. Esse é o projeto de Deus. Aquela mulher estava acostumada a viver aquilo, ela estava inclinada para aquele lugar de pecado, porque Deus começou uma boa obra, vou te tirar daí, e ela deseja voltar e olhar para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló, uma terra materialista. Olha como tem sido nossa vida em São Paulo, como são as pessoas aqui. É difícil às vezes falar de Jesus a esse povo. Lembrai-vos da mulher do Ló. Nós estamos vivendo a reta final da igreja. Vai chegar o tempo de crise na igreja brasileira. Já está chegando. Vocês vão ver como vai ser daqui para frente. Muitos não vão suportar a tremenda tribulação que vem, porque a Bíblia diz que vai ficar cada vez pior. E quando os pastores pregam, muita gente não quer ouvir. Deixa eu dizer uma coisa aqui: o pastor não tem que ficar sabendo o que um faz, o que o outro não faz. A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo, que estão observando os moradores da terra. É hora de nós nos curvarmos diante do Senhor, pedir perdão. Senhor, não posso olhar mais para trás e aceitar e ser conivente.
não posso ser conivente, não posso concordar, porque a Bíblia condena. Eu não posso olhar para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aquela mulher saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração dela. Talvez você está na casa do Senhor, já tenha sido liberto, mas tem coisas que ainda é do mundo, e que você ainda não foi liberto, mas precisa deixar, precisa tirar do coração. Você precisa ser separado, meu irmão, porque a trombeta vai tocar. Somente os lavados e remidos no sangue do Cordeiro serão arrebatados. Não vai dar tempo de fazer nada, não vai encontrar as igrejas abertas, é num piscar de olhos. Deus chama a igreja. Não olhe para trás, teu negócio é olhar para frente. Deus tem um caminho melhor, Deus tem saída amanhã. Essa bênção não veio, eu vou olhar para trás? Não, eu sei em quem tenho crido. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Eu sei em quem tenho crido, e certamente Ele se levantará em glória. A Bíblia diz que aquele que se humilha, ele será exaltado. Quantas humilhações vai ter que passar para Deus ainda te colocar em posição de honra? Quantas vezes nós temos que nos deixar entrar no vaso, ser o barro nas mãos do oleiro, Senhor, porque o Senhor vai fazer um vaso de honra agora. Aleluia. O Senhor está apenas mexendo comigo, então eu prefiro aceitar a tua boa obra que o Senhor já começou. Não vou olhar para trás, não vou deixar a minha bênção para trás. É salvação, é escolher o que é eterno. E se amanhã nós tivermos mais, a Bíblia diz: prepara, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Como está a tua vida, meu irmão? Deixando para trás as coisas que ficam, avanço para frente, para o chamado da soberana vocação. Qual é a vocação de Deus para mim e para você? Diz para o teu irmão: é de ser servo de Deus, serva de Deus, servos do Deus Altíssimo. Satanás precisa saber: e ainda vem aquele ali, já vai me mandar sair. Aleluia. Você poderia ter essa alegria? Glória Eu vou mandar sair dos meus negócios, eu vou mandar sair das minhas vendas. Satanás, você vai tirar suas patas sujas daqui agora. E lá vem aquele chato. Ele é servo do Deus Altíssimo para perder as coisas celestiais. Não perca as coisas celestiais pelas temporárias. Vamos ficando de pé. É um momento de reflexão. Como você tem estado? Talvez muitos se opuseram ao seu caminho. Talvez as coisas terrenas ocupam mais lugar no teu coração do que as celestiais. Quem beber desta água nunca mais terá sede desta água. Feche os teus olhos. Nós vamos cantar um cântico. O Rei está voltando. O Rei está voltando. E é momento de você falar assim: Senhor, como eu tenho vivido? Como eu tenho vivido? Olha, Deus está chamando a uma conversa séria com a igreja nessa noite. Não saia dessa noite sem fazer uma oração pessoal pela sua vida. Você precisa ser liberto, genuinamente completo. Se amanhã Deus te chamar, eu lembro daquele culto que tal pessoa estava. Irmãos, hoje pode ser a última pregação. Hoje Jesus pode tocar a trombeta, como você está. Nós vamos louvar o Senhor. E nesse momento desse cântico, se é necessário você pedir perdão ao Senhor: Senhor, não me deixa mais olhar para trás, não me deixa mais trocar o que é certo pelas coisas desse mundo. Deus tem um chamado melhor. Deus quer restaurar um tempo. O tempo é agora para te chamar para uma separação profunda, espiritual com Deus, uma intimidade com Deus. Não troque isso por nada. Nenhum amigo é melhor do que o melhor amigo, que é o Senhor Jesus. Jesus está falando assim: igreja, lembrai-vos da mulher de Ló. Ainda no capítulo 17 de Lucas. Aleluia. Ainda ele está dizendo assim: assim como foram nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e destruiu tudo. E o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam,
compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e quem tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos cantar esse louvor? O rei está voltando. É tempo do fim. É tempo da igreja se preparar. Semana que vem, domingo que vem, será a Santa Ceia. Essa semana é uma semana de reflexão para você tomar da ceia. Preparar, convide alguém. Ligue para alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e ministra essa palavra. Lembrai-vos do dia da mulher de Ló. E eu queria te falar uma coisa. Quem é que sabe o nome dessa mulher? Ninguém. Mas Jesus falou assim para mim: mas eu conheço o teu nome. O teu nome é conhecido, meu irmão. Aquela mulher olhou para trás, por isso que o nome dela não foi conhecido. Aquele que segue em frente será conhecido em vitória. Quem pode glorificar o Senhor? Será conhecido em milagres. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor enquanto você fala com o Pai. Não deixa, ó Deus, nenhum deles olhar para trás. Não deixa, ó Deus, trocar o que é santo pelo profano. Não deixa, ó Deus, trocar a tua presença das coisas celestiais pelas coisas terrenas.
agora a vencer. Espírito Santo, eu declaro sobre a vida deles a cobertura do teu sangue sobre a mente deles. Vai nos separando de todo o pecado, de toda a contaminação, de tudo que vem, ó Deus, para roubá-los da tua presença, do melhor tempo, o melhor tempo de vida para te servir. Espírito Santo, quando eles estão falando contigo, prepara-os, ó Deus, para encontrar contigo no tempo certo, Pai. O Senhor já haverá de arrebatar a tua igreja lavada, remida, pura aos teus olhos, toda prostituição, todo pensamento, ó Deus, promíscuo. Senhor, se porventura no meio da tua igreja, ó Deus, o pecado dos sodomitas, não, Senhor, liberta a tua igreja, liberta os nossos amigos, os nossos vizinhos. Se porventura há irmãos aqui que tem pessoas da família vivendo isso, Senhor, manda anjos lá agora e quebra todo jugo e desfaz de toda a artimanha do inferno, de toda abominação aos teus olhos. Nós te clamamos, ó Deus, porque sabemos que tu estás voltando. Prepara-nos, ó Deus, prepara a tua igreja para esse dia triunfal. Senhor, o encontro da noiva com o Cordeiro. A noiva e o noivo, ó Deus, celebrarão juntos nas bodas do Cordeiro. Senhor, nos ajude a vencer. Ajude a dizer não para o mundo. Ajude, ó Deus, nas pequenas coisas, assim como está no Salmo de número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e de dia e de noite medita na tua palavra. Nos ajude a viver assim. Nos ajude a viver assim, Senhor, porque certamente que a tua bondade e a tua misericórdia nos visitarão e nos assistirão todos os dias da nossa vida. Nós choramos, Pai. Abençoa a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, cantando.